Vamos falar assim, se a falência é a morte, a recuperação judicial é um estado de coma. Né? E, por exemplo, só no caso de recuperação judicial, se a gente pegar esses casos grandes como a Light, a Americanas, a Raiola, pegando esses casos grandes no Brasil, que são poucos perto desse total, que significam pouco dentro dessa percentagem, só esses casos maiores, a gente já tem 100 bilhões de reais que saem do mercado, que é um valor muito próximo aos 110 bilhões que o Brasil precisaria para empatar as contas. Então é muita coisa isso aqui. Se a gente for pensar em economia, a nossa economia, ela acabou de, além dos 110 que ela precisa para se pagar a título de governo, no mercado nacional tem 100 bilhões que parou de correr. E que pode correr metade, pode correr 10%, não se sabe. Mas mais que isso não. Além disso, a gente teve uma alta no primeiro semestre de 36,2% de falência. Ou seja, a coisa não está boa. E esse marco das garantias, que eu também não sei se vai sair. Okay. Mas eu repito aqui, o marco da garantia. A pessoa tem um imóvel, hoje ela só pode usar esse imóvel em garantia para uma dívida que ela contrai. Agora ela pode fracionar. Eu dou a minha casinha para comprar uma moto, né? Aí eu vou comprar minha motinha. Aí eu dou lá, a moto vale o quê? Uma moto 5? 5 tá bom? Na minha motinha? Minha casinha vale 100, a moto vale 5, mas eu dou minha casa, não tem outra coisa para dar. A outra coisa que eu tenho para dar ninguém quer. Então eu dou a casa, né? Aí fica 95. Aí eu vou poder contrair outras dívidas. Aí você pensa naquilo que eu falei antes, que é a insegurança jurídica. Imagina todo credor ter que entrar na justiça por conta dessa mesma casa. Imagina o caos que não vai ser, porque se a gente não tem segurança jurídica, a gente não tem certeza de que o credor vai se satisfazer. E se o credor não tem certeza que vai se satisfazer, os juros não caem. O spread bancário não baixa. E outra ainda, se essa minha casinha que eu dou para garantia, ela é de aluguel, aí tem um período lá que não tem um locador. Locador. O locador é quem? Locatário é locador, locatário é quem está alugando. Então locador, tá sendo locador, eu esqueci. Eu sou o locatário, que é a mistura de locador com otário, aí não tem ninguém, aí vai lá o Boulos com um MTST lá, o Movimento Sem Teto. Aí o Movimento Sem Teto ocupa, aí eu frustro todos os credores. Que medida imbecil é essa nesse país? E não é crime para quem invadiu, hein? Detalhe. Pavinato, some a isso que você está falando, todos os fatores que você trouxe, que o brasileiro, em sua maioria, não tem educação financeira, não sabe lidar com dinheiro, não vai conseguir interpretar isso, não entendeu que o programa Desenrola, não apagou a dívida dele, apenas tirou o nome dele do SPCC, ou seja, se ele deve no banco X e essa dívida era menos de R$100, ela foi tirada do SPCC, a dívida continua no banco X, o que ele deve aquele dinheiro, mas pode voltar a pegar dinheiro em outros bancos, já que a central de consulta do nome dele está limpo. O brasileiro não tem essa educação financeira para lidar bem com seu dinheiro, para fazer uma poupança e para pensar todos os pontos que você pensou. Então esse brasileiro vai voltar a consumir, o que pode fazer a economia aquecer. Esse aumento de 52% nos pedidos de recuperação judicial comparado ao ano passado também tem alguns fatores. A economia nacional, macroeconomia, e sim tem um quê de taxa de juros, porque ela foi rapidamente de 2% para 13,75%. Ela foi crescendo ao longo do tempo em função do quadro do cenário nacional. A chegada do Lula à presidência da República aumentou insegurança, fez com que o juro aumentasse, todo pós-pandemia, toda a falta de segurança na política econômica do governo no começo do ano fez com que o juro se mantesse. Então, um empresário que, por acaso, teve uma dívida pós-fixada lá em 2020, jogou essa dívida para frente, pós-fixado quer dizer que a taxa de juros vai ser futura, a gente não sabe, não pré-fixou, não fixou hoje, ok? Ele contraiu uma dívida na época que o juro era 2%, há 2 aninhos atrás, 1 aninho e pouco atrás. E agora ele está tendo que renegociar essa dívida com 13,75%. Ele teve uma gestão ruim.
Sem contar que algumas empresas tiveram problema de fraude de gestão também, como a mídia colocou muito abertamente. São vários fatores, nunca é um fator só. Por isso, mesmo tendo a taxa de juros sendo reduzida em 0,5%, além do que uma boa parte do mercado esperava, tinha um grupo que acreditava em meio, tinha um grupo muito grande que acreditava em 25%. Agora, o que esse 0,5% impacta no mercado? No curto prazo... no curto prazo, uma sinalização da tendência de queda de juros. É só isso. Nós estávamos com uma subida, uma estabilizada em 13,75 e agora o Banco Central falou, vamos começar, podemos por vários fatores e um dos fatores é pressão política também, porque todo dia agentes políticos falando que o culpado pela taxa de juros é o Campos Neto, tem um fator também de pressão política, mas não é só esse, ok? Para mim o principal é a inflação que está contida. Nesse instante, um cenário, uma fotografia do momento que o Copom se reuniu. Pode ser que na próxima reunião do Copom ele mude de ideia. É um retrato na Exato, é um retrato no vídeo. O único problema é que terá uma briga muito grande se a mudança de ideia do Campos Neto acenar para que os cenários que foram construídos com base em elementos macroeconômicos que não se sustentavam, dentre eles por causa dessas reformas que estão apresentando aí, que não saem, se ele falar, vamos levantar, aí vai ter um racha dentro do Banco Central, porque agora nós temos 2 porta-vozes do atual governo. Porque o que a mim parece... Eu aprendo muito aqui nessa mesa, também com cada pessoa que vem aqui. E uma coisa que o professor Marcelo sempre bateu aqui é a questão da função do Banco Central. O Banco Central não é para desenvolver o país. Exato. O Banco Central ele cuida da saúde da moeda. Ponto. Né? É importante a gente repetir, porque eu aprendo muito por repetição das coisas também. Então, a saúde da moeda. O que é a saúde da moeda? Quanto a moeda vale no mundo? Né? Que se eu quiser viajar para qualquer lugar do mundo, a minha moeda pode comprar o quê? Dentro do meu país, a minha moeda compra o mesmo que ela comprava no ano passado? Né? Ou seja, ela está mais forte, ela está mais fraca? Né? É a saúde, é como se fosse um médico. E quando a gente vai fazer uma cirurgia, ninguém opera só com beijinho, né? Quem opera só com beijinho, você tome cuidado, porque deve ser um tarado que está indo te cuidar, porque médico não é. E aí eu olho, e por isso que eu fico preocupado. O Brasil tem muitas juras. Juras não devem derrubar juros. Grito, mesmo sendo grito uma onda mecânica, que pode, a depender do volume, né, como que eu posso dizer? Eu posso falar litros de ondas mecânicas geradas pelo grito da Glaze Hoffman? Elas podem fazer algum movimento. Né, como onda mecânica, dependendo da intensidade, causa algum movimento. Mas, porque economicamente a gente viu alta de falência, alta de recuperação judicial, a taxa Selic caiu em meio, o dólar voltou a disparar. Né? Renato, posso fazer uma consideração? A questão do que está sendo apresentado não diria respeito aos elementos macroeconômicos. Porque os elementos macroeconômicos que aí estão, a única coisa que apontaria foi essa leve queda da inflação, que aí poderia, numa construção de cenário, imaginando que as reformas vão passar, e apesar delas não serem lá essas coisas, elas pelo menos podem trazer a credibilidade perante o investidor de uma maneira tal que eles podem trazer recursos, então a gente pode reduzir até para estimular esse investidor. A pergunta não são esses elementos. A pergunta que hoje cabe para a sociedade é a seguinte: por que o Campos Neto deu o voto de Minerva pela queda? Exato. Mas eu acho se que estava 4-4. O fato da Fitch lá fora também ter elevado a nota do Brasil, eu acho, professor, que isso também ajudou. Mas posso isso fazer também uma consideração? foi Eu concordo contigo, mas claro. posso fazer uma outra consideração? Tudo bem, aí vem as agências de risco. Show de bola. Quando elas analisam um conjunto de elementos e fatores, show. Dentre eles, elas têm que analisar os elementos concretos da política econômica de um governo dentro de uma política de governo, uma política para o país. Onde que eles foram catar isso? Conversando com o governo. Porque se você olhar os dados friamente... Com todo respeito. O governo ele só tem políticas de endividamento. Olha esse exemplo, olha esse marco de garantias. O que é um marco de garantias? É uma forma de você poder se endividar mais.
O marco de garantia nada mais é do que uma saída para você poder se endividar mais, sem cair o juro, porque a gente tem a insegurança jurídica e os fatores de invasão no Brasil, que ninguém sabe se é crime ou não em Brasília. Aí você olha do outro lado, é o endividamento da pessoa física, tá? É isso que você ia falar? Exatamente. Porque por outro lado, e a pessoa física no Brasil, ela é empregada pelo setor de serviços, que vai ser o mais tributado na reforma tributária. Então ele vai jogar essas pessoas que se endividaram no olho da rua. Então o governo está pensando em dinheiro para já. Isso pode quebrar o Brasil. Agora são 15 horas e 56 minutos, foram aprovadas sem transparência, foram aprovadas através da injeção de emendas e do uso de emendas parlamentares como um instrumento de barganha de voto, ou seja, uma coisa muito antidemocrática, porque se a gente precisa pagar para votar uma coisa boa, é que ou a gente só tem bandido votando, ou a coisa não é boa. Das duas, uma não existe, terceira opção. Desculpa, mas não há. E aí você olha agora o marco das garantias, mais um projeto para a pessoa física se endividar. Ao mesmo tempo que o setor de serviços, que é onde as pessoas físicas encontram o maior banco de empregos no país, vão ser as mais afetadas porque vão ter os seus tributos significativamente aumentados e provavelmente mandarão pessoas embora. Pessoas que já terão contraído mais dívidas, poderão perder o seu bem e essas medidas de endividamento não fazem baixar o juro, porque nós temos a insegurança jurídica. Tudo isso, senhores, para lhes trazer, Ricardo, para a gente voltar para esse assunto, né? Vai ser votado, a depender do que o Supremo decida, no orçamento secreto, o que vai impactar, sim, na questão desses votos espúrios que eu falava agora, e da lei das estatais, não se pode dizer que a economia... existe alguma evidência de que a economia brasileira ela está bem tratada a ponto do Banco Central dar um voto de confiança. Verdade. Muitas interferências do governo que causam mais insegurança jurídica, que é ruim para as empresas, para os negócios das grandes empresas. Fato, essa indicação do mercadante lá atrás, mesmo tendo a lei das estatais, é mais ou menos uma E agora o Lula está fazendo a linha Marlon Brando. Ele já está com manteiga na mão. Para colocar na Vale. Ele vai enfiar o manteiga em algum cargo. E essa linha de pensamento de poder dizer assim, olha, vamos fazer aqui, depois a gente resolve, gera uma insegurança jurídica sim. Lembra também do caso da Apex. A Santa Padroeira do Brasil vai virar Maria Schneider. Precisava ter inglês para fazer parte, aí se colocou alguém que não tinha, tenta mexer, tenta primeiro resolver o nosso, para depois resolver os principais problemas do país. Isso é ruim. Sempre é uma sinalização ruim e economia sempre é um conjunto de fatores. Dificilmente é um único fator. Impacta, mas sempre é um conjunto de fatores. E esses do governo, as interferências, a falta de respeito ao direito de fato, às regras e às normas que já estão estabelecidas, não seguindo o rito normal, que a lei das estatais, por exemplo, é uma lei. Passou pelo Congresso Nacional. Se quer mudar essa legislação, que vá ao Congresso Nacional, siga o rito normal que nós já estamos acostumados. Tudo isso tem impacto na economia, sim. Não podemos dizer que a coisa vai bem, mas essa redução de juros, de novo, é importante dizer, é uma sinalização, é meio ponto percentual na linha de dizer, pode ser que vá. Sinalizando o quê? Sinal falso, é igual o truco, quando você dá sinal falso. Sim. Poker face. É poker face essa sinalização. É uma sinalização. No Congresso Nacional tem duas votações importantes, arcabouço fiscal e reforma tributária, por exemplo. Se isso não vai para frente, ou se o Congresso mexe demais, ou se essa alíquota lá na frente, o governo vem com uma lei complementar, com uma alíquota a mais que 25%, que é o que se espera aí, razoável, nem tanto, mas é o que se espera, pode mudar. De novo, a próxima reunião do Copom pode ser, olha, sinalizamos de um jeito, o governo se comportou de outro, vamos mudar aqui. E eu acho que ainda tem, tá, professor? Apesar de concordar com o que o senhor falou da interferência, de ter dois fatores do PT lá dentro, dois militantes, aspas, porque eu acho que o Galípolo, além de ter um conhecimento de economia, ele é um militante político, ok? Então ter dois militantes lá dentro tem um peso? Tem. Mas lembre, ele é bom. Mas tem uma ideologia. O Galípolo foi na quadrilha do MST. Foi na dança. A festa junina que teve no Parque da Água Branca. Não, ele tem esse alinhamento ideológico muito forte. Ele deve ser o próximo presidente. Ele é bom das duas coisas. Independentemente de eu não gostar ou ter divergência ideológica, o Galípolo,
Ele é bom politicamente, ele sabe fazer política, porque ele é um cara elegante, é um cara educado, ele conversa com todo mundo. Fino, elegante, sincero, com habilidade para dizer mais sim do que não. É, mais ou menos isso. Ele é bem diplomático, né? E tecnicamente ele entende, ele conhece. O problema é que o seu posicionamento político contamina as suas decisões técnicas pela minha interpretação. Posso estar enganado, mas ele é bom. O problema é isso, já estão apontando quem será o cara que vai ficar no Banco Central. O que, da minha perspectiva, é uma afronta. Por qual razão? Por quê? Porque a grande questão do Banco Central é ter técnicos que tenham capacidade de trabalhar com elementos macroeconômicos concretos, com elementos das políticas públicas corretas, concretamente apresentados, com as mudanças e reformas apontadas concretamente e com uma construção de cenário com fatores que possam ser mensuráveis. É isso que deveria estar no Banco Central. O Campos Neto fazia isso com a sua equipe. Professor, me permite só agora já não está mais. Por isso que foi aprovada a independência do Banco Central. Exatamente. Para se colocar peças no Banco Central que possam cuidar da nossa política. Autonomia, desculpa, perdão. A autonomia do Banco Central. Por isso que se aprovou uma lei com essa autonomia. Para colocar uma peça lá dentro, mas o Congresso também é autônomo. Mas posso falar, só para fazer um complemento? Olha que coisa interessante. O Banco Central, quando ele pega e fala da moeda, e ele trabalha para ver uma sustentação, uma substância para a moeda, muitas vezes as pessoas dizem assim, mas ele está olhando para a moeda, vejo que uma moeda desvalorizou em relação ao dólar, significa... Não, isso é irrelevante. O que é relevante é que a nossa moeda corresponde exatamente à nossa economia e ela tem estabilidade no tempo, independentemente do que acontece nas outras moedas, nas outras economias. Por isso que ela acaba sendo uma moeda procurada em outros lugares. Porque ela tem estabilidade, porque ela é saudável, porque ela corresponde ao que tem na economia, porque a informação que ela entrega, eu posso chegar aqui e dizer, eu vou te dar tanto de moeda pelo teu celular. Ele sabe que isso é o que corresponde agora e no tempo em que esse celular vai deixar de valer aqui.